Os bizarros anúncios falsos de jogos móvel. Isto vai ter aqui um anúncio logo. Olha, tivemos a face reveal do mano. Tivemos um vídeo dele e temos a face reveal já. Isto é sempre a andar. Bora. Nem sabiam que eram raros. Eu estou até hoje e eu jogo desde o início. É? Enchendo o saco, aparecendo em anúncio, tipo com rainhas presas, quebra-cabeças curiosos, guerras medievais super cinematográficas. Pois é, provavelmente depois o jogo é uma era o merda. Evony The King's Return. E se você já caiu na tentação de clicar e baixar, talvez você tenha levado um choque logo nos o que primeiros isto era um minutos. anúncio. Porque, olha, o jogo quase não tem nada do que ele é mostrado no comercial. E muitas vezes, dependendo do jogo, ele sequer existe. Que eu mais Aqueles truque no jogo. quebra-cabeça Instalei ele tanto salva agora. a Pronto. princesa, ou então decisões de vida ou morte, esquece, tá? Isso aqui não existe. O que você vai encontrar, na verdade, é só um jogo de construção de cidade, gerenciamento de castelo e evoluir recursos. Jogo, Tipo Clash of Clans, só que ruim. É bem mais... O jogo é tipo... O anúncio é tipo... Explosões. E olha, ele tem uma camisola do Attack on Titan. Pronto, é só uma coisa. Ele é tipo... O anúncio é tipo... Explosões. E zombies. E... merdas subterrâneas. Depois entras o jogo e tipo... É só tipo um clique. Ficas ali a clicar para aquilo tipo evoluir. É só isso. É incrível. Nunca mais toquei no jogo. paradão e estratégico. Pronto, meter E o mais PC. bizarro é que mesmo assim o jogo é um sucesso absurdo. Cara, olha isso aqui, só na Google Isto é um Play, anúncio. Isto é isto um anúncio. Isto é uma publicidade. Isto Meu é querido, do 100 vídeo. milhões não é pouca bosta não. Aí você pode se perguntar, não, mas peraí. Como é que um jogo que vende uma coisa e entrega a outra pode ser tão popular assim? E é aqui que a história começa a ficar interessante. A resposta tá num termo meio curioso no mundo dos games, as baleias. E não tem nada a ver com aquele bicho gigante no mar. A baleia, nesse caso aqui, são como são chamados os jogadores que gastam fortunas dentro do jogo. Tipo, valores que poderiam literalmente comprar uma Lamborghini Urus nos Estados Unidos. E se você estivesse perguntando, Felipe, mas aí se a pessoa gastou tudo isso, não quer Fiz a minha escola em... Era 10 euros. Sempre me ias perguntar, mas nunca mandaste a foto do t-shirt da dizer que a pessoa escola. é rica, ela tem grana pra se manter. Na realidade, não. Muitas dessas pessoas aí que são consideradas baleias só são consideradas assim porque elas gastam muito no jogo. Mas a maioria tá gastando cada centavo de todo o dinheiro que ela levou uma vida inteira pra acumular. Você quer ver um exemplo foda do que eu tô falando? Tem um cara que é chamado de Daigo, que ficou muito famoso na comunidade gamer por ser absolutamente viciado em Fate Grand Order, outro jogo mobile. O cara chegou a gastar mais de 70 mil dólares no jogo. Sim, você não ouviu errado não. E o mais bizarro é que ele falava com o maior orgulho que ele não se arrepende de nenhum centavo. E esses jogadores são o verdadeiro tesouro dos jogos grátis. Porque mesmo com um mar de gente baixando e largando o jogo depois de 5 minutos, são essas poucas baleias que bancam a festa toda. Funciona mais ou menos assim. De cada 100 milhões de pessoas que baixam o jogo, a maioria abre, dá uma olhadinha ali e nunca mais volta. Um grupo menor até curte, gasta ali um só pra acelerar o castelo, liberar um herói novo, mas é só isso. Agora, Pensei que fosse pior. Só tem tipo preto. 1%, 2% que gasta tanto, mas tanto dinheiro que consegue sustentar o jogo inteiro praticamente sozinha. E é por isso que esses anúncios são super exagerados e funcionam. Eles não estão preocupados em agradar todo mundo. Eles não querem nem entregar exatamente o que eles estão prometendo. Ela tem mais cenas É atrás. te fazer clicar e baixar. Aí depois disso, meu amigo, é como se o jogo te dissesse, ó, se tu curtir, ótimo. Se não, passa pro próximo. O que importa mesmo é encontrar aqueles poucos jogadores que estão dispostos a abrir a carteira sem dó. E tem mais, viu? Esse tipo de tática não é exclusiva do Evony não, tá? Vários outros jogos mobiles usam esse... Você só vai falar de um jogo? Você já deve ter visto alguns anúncios de uns jogos que parecem foda, cheio de ação. Aí quando você entra, é só mais um jogo de ou então explicar, né? fazenda. Isso tudo é parte de uma estratégia fria e calculada. O mercado mobile hoje é como se fosse uma loteria onde as empresas jogam algumas iscas para milhões de pessoas, sabendo que só algumas vão morder, mas essas poucas pessoas que vão morder já valem mais que tudo o resto. É meio doido pensar assim que toda essa grana, todo esse sucesso tá sustentado em propaganda que, na prática, literalmente tá mentindo pra ti, tá ligado? Mas no final eles nem precisam ser 100% honestos, eles só precisam parecer chamativos o bastante pra você dar o clique inicial. E aí, gostando ou não, o jogo já ganhou. Mas aí entra a dúvida que muita gente tem. Mas peraí, isso aí não é meio que propaganda enganosa? Não dá processo, não? Não diz a escola nem nada. Né?
Afinal de contas, vender uma coisa e entregar outra é crime. Só que esses caras são mais espertos do que parecem. Eles encontraram um jeitinho de driblar tudo isso sem sair do limite da lei. É um truquezinho simples, mas é bem sacado. Eles colocam aquele joguinho do anúncio dentro do jogo. Tipo, você baixa achando que vai resolver enigmas. Havia um jogo, não sei qual agora, mas eu lembro que eu instalei um jogo que era tipo, basicamente. Sabem aqueles jogos que é tipo, está aqui um brotherzinho e ele tem tipo de bater naquele que é nível 2 para depois bater no do nível 7, blá blá blá. Que é para ele tipo tendo sempre o maior nível. Pronto, eu instalei esse jogo e era tipo Candy Crush. Era literalmente Candy Crush, mas tipo com espadas e escudos e não sei o quê. E depois tipo, tu acabaste tipo 5 níveis desse Candy Crush, ele dava-te um desse jogo para ele ir batendo nos outros e acabar. E depois voltavam tipo mais 10. Depois davam-te outra vez esse mini-jogo. Depois era 20. É, tipo, ia sempre aumentando a distância entre esse mini-jogo de bater e bater. Depois instalei. Mas eu lembro-me que era. Não me lembro do nome do jogo. Mas era isso. Era um anúncio daquele homenzinho que é tipo atirado pela mulher assim. Bum, vai lá para baixo. Ele cai. Depois ele tipo pega numa espada. Nível 3. Ele tem o nível 3. Ele vai lá, bate no do nível 5. Morre. E depois tipo tu consegues passar. E se tiveres um bocadinho muito elevado, tu instalas tipo. Ok. E aquilo dá-te um Candy Crush. Um Candy Crush. Enfim, era basicamente o meu depoimento do que já me aconteceu. Pra Muito cabeça, obrigada. salvar a princesa e até joga 1 ou 2 fases disso logo no começo. Só que aí depois de uns minutinhos, some tudo e o que sobra é só o verdadeiro jogo. Construção de cidade, coleta de recurso, evolução de... Também instalei um daqueles tipo. Mas esse eu nem sei porque é que eu instalei, mas tipo, acho que ele só estava instalado. Não, eu acho que eu cliquei sem querer para instalar e depois tipo, o que é isto? E joguei. Tipo, era tipo aqueles do tipo, o que é que a princesa vai ser? Vai ser aventureira ou vai ser tímida? E tu metias tipo aventureira. E agora? O que é que ela vai fazer da vida? Ela vai ler um livro ou vai treinar arco? E não sei o quê. Depois tu instalavas um jogo e era texto, atrás de texto, atrás de mais texto e não havia escolhas. Era basicamente aquele jogo que ele disse de aumentar a fazendinha, só que não era de uma fazenda, era aumentar um castelo, basicamente. Ou seja, eu já não baixo nada por anúncios. Não baixo. exército, aquele estilo bem diferente do que foi prometido. Ou seja, tecnicamente, o anúncio não tá mentindo, só que na prática ele te engana e muito. Eles se aproveitam dessa brecha porque se o conteúdo apareceu, mesmo que rapidinho, já é o suficiente pra proteger eles Contexto, é legalmente. verdade. É malandragem das braba, meu parceiro. E ser malandro, infelizmente, ainda não é crime. Mas tem gente que passa da linha às vezes, tá? Quando eu fui pesquisar sobre esse tema, eu acabei testando um jogo chamado Top War Battle Game. E olha, esse aqui foi descarado, viu? O jogo do anúncio simplesmente não existia em lugar Não, nenhum. não era, mas eu já instalei. Já instalei, não, mas eu já Foi tive descarado, vontade viu? O jogo do anúncio de instalar estes joguinhos assim, por tipo. Vá lá. Por amor de Deus. Vocês já viram isto? Já quiseram tipo, vou instalar só para jogar tipo 10 minutos e só. Pronto, eu instalava e eu tipo, não, eu não vou instalar isto porque o jogo não vai ter nada a ver com o anúncio e eu vou chorar. Então, tipo, nem instalei, mas provavelmente era falso também. anúncio simplesmente não existia em lugar nenhum. Nenhuma versãozinha fake, nada. Ali foi tapa na cara mesmo. E eles nem fazem questão de esconder isso, porque olha só as avaliações da galera. Meu amigo, no geral, a maioria segue esse esquema de colocar uma pitadinha. Exato, depois ele erra e tu ficas tipo, não, estás a matar, estás a com a minha cara. Eu vou lá e vou ser melhor que o tipo do anúncio no jogo mais simples de todos. E depois tu chegas lá e não tem nada a ver com o jogo do anúncio. E houve um jogo também. Sabem aqueles jogos que aparece só. Estou a ir embora. Só o bonequinho. Então, tipo, tens tipo um quadrado, depois tem tipo 5 bonequinhos roxos lá dentro. Tens tipo um triângulo, não, mas tipo tens assim, uma coisa, né? Parece uma piroquinha. E depois tem os verdes e tu tens de arrastar aquilo para os mandar para o autocarro verde. Ou tens tipo uma fila gigante e está aqui dois verdes e tens de mandar o autocarro verde. E literalmente, tu naquele jogo, tu não passavas do segundo nível, tu não comprasses um terceiro autocarro. Ele dava-te direito a 2 slots, né? Calma, eu vou fazer um desenho. Eu, se calhar não te dá. Pronto, basicamente, tens basicamente aqui a fila de bonecos, né? Aqui a fila. Depois tens aqui um verde, tens aqui um laranja, tens 5 roxos. E depois tens aqui os autocarros. O azul,
o castanho, pronto. E depois tens tipo 2 slots, aqui, tens 2 slots. E depois tens uma para pagar, tens 2 para pagar, tens 3 para pagar. Só que isto aqui tem tipo 50 carros para aí. E tu literalmente, se tu não comprasses esta, pelo menos no segundo, no segundo nível, tu não passavas o segundo nível e não tinha opção de anúncio. Mano, é sempre de apostas e está sempre uma mulher com uma puta de um peito. E era tipo, oh, isto é tão facial, já estou milionário, mimimi. Exato. Mas, já, é sempre. conteúdo do anúncio. Só Ou é tipo uma mulher assim toda de biquíni. É tipo esse jogo de ir andando de um lado para o outro para evoluir o bonequinho para ele bater nos outros. Que é tipo, és nível 2, vais apanhar a espada, és nível 6, bates naquele e ganhas o nível daquele. É sempre. É sempre. Eu não vi um anúncio desse jogo que não fosse uma mulher de biquíni, assim sentada, e depois estão tipo burros a vir, né? Está tipo o nível 2 a vir e ela come-o e fica com o nível dele. Depois ele tipo chega ao personagem principal, ele é o foda, não sei o quê, e diz que não, e ela vai lá, bate e ele perde o nível 12. É o mesmo anúncio, 20 vezes com personagens diferentes. Só muda a personagem mulher. Olha, só muda a personagem mulher. O resto, o teu personagem é igual, o jogo é igual e a história é igual. E depois instalas e não tem nada a ver. não dá problema. E o resultado é um ciclo que se repete sem parar. Você baixa, se frustra, desinstala, mas lembra daqueles 2% que ficam e gastam muito? Pois é, eles que fazem tudo valer a pena. E o mais foda é que essa prática não começou ontem, cara. Já tem um tempo que anúncios mentirosos rodam na internet. Você lembra daquela época que apareciam vários vídeos de jogos este que joguinho você também tinha que é. desviar de várias armadilhas e tomar algumas decisões estranhas? Não Pois é, olhar aquilo aquele virou vestido meio que curto, uma mas dava para ver tu é tipo tens uma bola e lanças uma pirâmide. Tipo isso, já. febre. A galera começou a baixar feito louca, só que era tudo fake também. Chegou um ponto ali absurdo que os próprios anúncios começaram a tirar sarro de si mesmos. Eles ficavam dizendo coisa tipo, abre o jogo aí, viu? Agora é de verdade. Só que não é verdade não, era só... Também, vamos interromper mais uma vez, também existe um anúncio que é tipo... isso era do Gardenscape, yeah. Mas era tipo, é raro isso também. E é um anúncio que é tipo daqueles que tu tens de... clicas, né? Tipo, para construir a parede. E depois aquilo dá tipo 3 cenas para juntares. E tu juntas, né? E no anúncio é bem fácil e não sei o quê. E ele fica tipo, já ouviste falar deste jogo, blá blá, e ela assim. Mas o anúncio é uma coisa e depois quando instalas é outra. Por isso vai-te embora e deixa-me dormir. E ela, não, mas esta vez é verdade. Se instalares vais ver que o jogo é verdade. E eu fui lá, feita burrinha, e instalei. Ok, já que no anúncio diz que desta vez é verdade, ok. Era verdade. Mas até certo ponto. Até certo ponto. Porque era basicamente isso, de montares a parede e tens de ligar as coisas para dar, por exemplo, um pincel. Só que era basicamente uma caixa de ferramentas que dava tipo um pincel a cada tipo 200 cliques. O resto dava tipo um chinelo. Então, assim, não mentiu, mas não é tão divertido como no anúncio. Só mais uma enganação de novo. Essa Só cena que dos aí entra a ferrinhos, parte já. mais suja e ao mesmo tempo mais genial dessa estratégia. O famoso teste AB. Eles criam dezenas e às vezes centenas de versões diferentes de anúncios pro mesmo jogo, mudam o estilo, o cenário, o enredo e até os personagens. E aí eles soltam tudo de uma vez e ficam observando qual vídeo que tá chamando mais atenção, qual que tá gerando mais cliques, qual que tá trazendo mais instalação. Os que não funcionam eles simplesmente descartam. E os que bombam, esses aí viram um modelo a ser seguido. Eles refinam, ajustam, testam de novo e assim eles vão aperfeiçoando a fórmula que gera mais downloads. É uma máquina de caça de clique que não para nunca. E agora vem a parte mais cômica de todas, porque em alguns casos o anúncio faz tanto sucesso que eles decidem desenvolver o minigame depois, só para combinar com a propaganda mesmo. Pois é, o comercial vem primeiro e o jogo depois. Ou seja, a mentira vira verdade, mas só quando dá lucro o suficiente. No fim das contas, o que a gente vê é só um mercado onde vale de tudo para chamar a atenção. E mesmo quando a frustração bate forte, eles já ganharam o que queriam.
um clique. Porque o próximo alvo pode ser justamente aquele que vai abrir a carteira sem pensar duas vezes. Ou seja, em vez de fazerem um jogo e depois pensarem no anúncio para divulgar, eles fazem o caminho inverso. Eles criam um anúncio chamativo, veem se a galera morde a isca e aí sim eles correm atrás de colocar alguma coisa parecida dentro do jogo. Eu sei, eu tô ligado. Você deve estar se perguntando aí. Bom, mas então se o já minigame aconteceu. do anúncio é tão legal, tão divertido, por que eles simplesmente não fazem o jogo inteiro baseado nisso? Porque eles são os arrombados. Seria ótimo, né? Só que aí que vem o baque. O objetivo desses jogos não é ser divertido. O foco nunca foi esse. A ideia é que eles sejam viciantes. Esses jogos de construção, de evolução de castelo, de guerra entre clãs, são todos montados com um propósito muito claro: fazer você sentir que tá sempre ficando pra trás. Eles te dão uma coisinha de graça aqui, outra ali, mas logo começa a demora, o tédio, o tal do espera 12 horas pra evoluir uma construção aqui. E aí que surgem as microtransações salvadoras. Com um simples clique e alguns dinheirinhos, se avança rapidinho, e é nesse ponto que muitos jogadores acabam caindo na armadilha. Porque assim, não parece muito, é um realzinho aqui, 5 ali, aí quando você vai ver, aí já foi uma grana boa, viu? E a lógica é exatamente essa: criar um sistema que te empurra cada vez mais pra dentro, sem que você nem perceba. Enquanto isso, o minigame do anúncio, aquele que te atraiu lá no começo, mal aparece. Mas por quê? Porque no fim das contas, ele não dá dinheiro, ele é só o chamariz. O que realmente rende são as mecânicas feitas pra ativar aquele sentimento de urgência, de competição, de preciso melhorar logo. Esses jogos são moldados com base em estudos de comportamento humano. Eles sabem como prender a atenção, como manter você jogando. Eles sabem principalmente como fazer você gastar. E não é à toa que a maioria desses títulos que aparecem inofensivos movimentam milhões de dólares por mês. E o pior de tudo é que isso não é feito de uma forma agressiva, é sutil. Eles vão plantando a ideia ali de que gastar é uma forma de aproveitar melhor o jogo, quando na real você só tá sendo sugado por um sistema feito pra isso. Assim, querendo ou não, é até de uma certa forma genial, de um certo ponto de vista estratégico, tá? Eles criam um jogo mediano, mas envolve com tanta manipulação bem calculada que o negócio vira uma mina de ouro. Mas se a gente pensa com calma, é meio triste também, porque tinha tudo pra ser sobre diversão, sobre criar expectativas legais, mas era no tipo final ser um jogo é só divertido e lucro. Não importa se depois. você tá se divertindo de verdade, o que importa aqui é se você tá gastando. E aí quando você... Ou há outra opção de que o jogo é realmente do anúncio, mas a cada 30 segundos passa um anúncio de 40. Tu vês 40 segundos de um anúncio para jogares 30 para teres outro anúncio de 40 segundos. E depois, não, mas toma aqui uma opção de 10 euros para não teres mais anúncios. E depois tipo, vou desligar a net. Não, precisas de ter net para jogar o jogo. Eu não entendo. Junta isso com anúncios enganosos, Muito com injusto, promessas que muito nunca são injusto. cumpridas dentro do jogo real. Dá pra ver como que essa indústria tá mais preocupada em captar clientes do que jogadores. E eu acho que o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco da minha indignação aí em relação a esses anúncios, mas é isso. Fiquem seguros e tamo junto. Tchau!